E aí galera, quanto tempo, hein? Eu faço essas pausas aqui e eu realmente sei que isso não é bom, mas eu prometo que eu vou compensar, tem novidades para entrar aí nesse começo de mês. Logo eu trago aqui pro canal. Esse vídeo eu tô fazendo para comentar um pouquinho com vocês sobre essa entrevista que o Glenn Greenwald concedeu ao programa Roda Viva. Eu sei que você já deve a essa altura ter visto aí as considerações de canais fantásticos que nós temos aqui, mas eu reitero, como sempre, que você observe a opinião de várias pessoas, porque às vezes a gente, mesmo lutando pelos mesmos ideais, a gente chega a ter posições diferentes ou pelo menos observar partes diferentes da mesma coisa. Então eu convido você a ficar nesse vídeo para você observar algumas colocações que nós vamos fazer aqui. E também, se você faz oposição ao governo Bolsonaro e quer se juntar ao nosso grupo também, se inscreve no canal, curte o vídeo para avisar o YouTube, para mandar o vídeo para mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você quiser saber, qualquer coisa, a gente está sempre lendo os comentários aí. E então, seguindo para o vídeo, você já deve saber, essa altura do campeonato, Glenn Greenwald deu uma entrevista para o programa Roda Viva. Talvez alguns de vocês não conheçam esse programa, tenham conhecido talvez ontem, que foi a entrevista. Mas de modo bem resumido, é um programa onde muitos jornalistas se reúnem em torno de um único entrevistado e o cara passa ali por um verdadeiro massacre. Não com aquela passação de pano que geralmente acompanha as entrevistas que o Bolsonaro concorda em dar para os canais que são conchavados com ele. Eu vou fazer com você três tipos, vamos dizer assim, de observações, que são as seguintes. A primeira é sobre o desempenho do Glenn. A segunda é sobre o próprio programa, porque existe aí uma divergência entre a minha interpretação e a dos nossos colegas, mas tudo saudável, tudo aqui dentro da democracia, isso é perfeitamente normal. São parceiros da gente, a gente considera muito a opinião deles também. E por último, eu vou fazer um comentário sobre o desempenho dos jornalistas individualmente. Não vou falar de cada um deles, eu vou fazer só umas observações de modo geral, certinho? E eu começo pelo Glenn e te digo o seguinte: toda vez que eu escuto o Glenn argumentar em uma situação, seja aquela do Congresso que a gente viu no passado, ou participar de alguma entrevista em outro lugar, eu tenho um pensamento recorrente de satisfação em saber que uma pessoa tão inteligente, que detém um conhecimento tão grande acerca das legislações, inclusive de outro país, que tem uma ética tão equilibrada, está decidida a trabalhar do lado da verdade, da justiça e do esclarecimento, da restauração da ordem jurídica e democrática no Brasil. Isso pode parecer trivial, e eu vou te lembrar que não é, mencionando uma discussão que eu tive com um membro da nossa equipe ontem ainda. Eu estava lá falando sobre os bolsonaristas e sobre burrice, quando eu falei que o Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, o desmatador, o criminoso lá, porque é condenado, a gente sabe disso. Nessa ocasião eu disse que ele era inteligente, que ele era articulado e que ele detém um grande conhecimento sobre o assunto que ele trabalha. Aí a pessoa da minha equipe, mas como que você pode falar que esse cara é inteligente se o cara se põe a apoiar Bolsonaro e destruir o meio ambiente? Se você faz esse tipo de coisa, eu te dou um alerta, não faça isso, isso é muito perigoso. Essas generalizações, elas são incompatíveis com a realidade, em qualquer caso. Então eu te digo o seguinte, existem pessoas, a grande maioria dos bolsonaristas é composta por pessoas de intelecto extremamente limitado, que só querem vir aqui na internet falar aquelas frases que o Bolsonaro espalha, etc, etc. Mas não são só assim, tá? Existem bolsonaristas honestos, trabalhadores, mas que não estão nem aí para política. Eles acham que votar é votar na urna e correr para trabalhar e não quer nem saber de notícia política, e por isso ele continua nessa sensação equivocada, extremamente equivocada, de que votou certo, de que votar em Bolsonaro é a melhor coisa do mundo. E existe ainda o mais perigoso de todos, que é o bolsonarista que sabe o que está fazendo, o bolsonarista que conhece, inclusive sobre história e todas as outras coisas que o Bolsonaro não conhece, mas que ele não tem caráter. Ele está, por várias razões, decidido a utilizar toda a sua capacidade intelectual e conhecimento para levar a incapacidade intelectual e a falta de conhecimento às pessoas. Então ele é inteligente e ele sabe o que está fazendo, mas ele usa essa capacidade, esse poder para te emburrecer, para ficar passando pano no que o Bolsonaro faz, porque dessa forma ele vai ganhar algum tipo de benefício lá que só ele enxerga, que só ele considera como benefício, muitas vezes um benefício pessoal que tem como preço o malefício de todas as outras pessoas no país. A gente precisa separar isso, por quê? Porque o bolsonarista inteligente, ele é muito mais difícil de ser combatido
principalmente de convencer as outras pessoas de que aquele cara está errado. Às vezes, você bem intencionado perde um debate para aquele cara porque ele é mais articulado do que você, principalmente com coisas rápidas ali que tem que ser ditas sem anotação, sem consulta na internet, sem assistência, sem suporte. Você entende o perigo que isso representa? Então, quando eu vejo pessoas como o Glenn, bem articulado e etc., como a gente já falou, do lado da verdade, da justiça, e não vendidas a um projeto de poder, a um projeto de conquista, isso me traz um alívio muito grande. Sobre o Glenn, é isso. Agora, sobre o programa, é aqui onde a gente tem algumas divergências com os colegas. Os colegas estão falando, é um completo desperdício de tempo, gastei meu tempo, não sei o que, não serviu para nada o programa. Eu não sei se isso procede, porque é o seguinte, para nós que estamos aqui todos os dias acompanhando o que está acontecendo na Vaza Jato, de pertinho, você aqui no nosso canal, nos canais dos nossos parceiros, talvez realmente a gente não ganhe muito assistindo esse programa, porque as perguntas são as mesmas que são feitas desde o primeiro dia que o Glenn botou a cara. Até porque eu acho que de tão tensos que foram os ataques, já se esgotaram as perguntas, não tem mais formas de como você criticar o Glenn, ele já se defendeu de todos os possíveis ataques. E por isso talvez a gente não ganhe muito indo lá assistir. Mas eu te lembro, e até já mencionei eles aqui, que existe uma grande porcentagem, e a gente viu as pesquisas, ainda cerca de 30% das pessoas apoiam Bolsonaro, e entre esses 30% certamente tem aquelas pessoas que são fanáticas, que não enxergam que o Bolsonaro é incompetente, e tem aquelas pessoas que nem uma coisa nem outra, são pessoas que com uma boa conversa, com uma boa argumentação, expondo os fatos, ela vai entender que o Bolsonaro é incompetente. Mas são pessoas que entendem que colaborar é apenas trabalhar, e isso é equivocado. A gente tem que trabalhar sim, que ralar, que se esforçar, que ter otimismo, mas a gente tem que fazer isso considerando o acompanhamento político, a cobrança e etc. Então, algumas dessas pessoas não acompanham o assunto, e para essas pessoas é bom que alguém venha, olha, senta aqui, vamos do começo, deixa eu te explicar o assunto, o que está acontecendo. Até porque o ser humano é um animalzinho extremamente empático. Se ele não vai com a tua cara, ele não escuta a tua explicação. Então muitas vezes eu estou falando aqui e você me escuta, mas um outro bolsonarista lá, não é porque ele seja burro, mas é porque ele não foi com a minha cara e não adianta, ele não vai escutar o que eu tenho para falar. Então mais pessoas com rostos diferentes, abordagens diferentes, pode ser útil para a nossa luta de convencimento. Tanto é que o The Intercept vem fazendo isso. Uma parte da razão pela qual ele abre o material para outros jornais é dar a oportunidade de outras pessoas com outras perspectivas levarem a mensagem e dessa forma talvez alcançarem mais grupos, mais faixas da população bolsonarista. Agora, eu imagino, observando o programa, que para tentar alcançar esse objetivo, eles tentaram compor a bancada deles de inquisitores com pessoas, com jornalistas que ocupassem ali uma amplitude maior no viés político e ideológico. Ali eles convidaram pessoas que são claramente defensoras de Bolsonaro, cegas e que atacam qualquer tipo de crítica a Bolsonaro, e pessoas que eu não cheguei a ver nenhum cego que defenda Glenn cegamente, mas pessoas que estão ali para colaborar com o trabalho jornalístico dele. E esses momentos onde essas pessoas fanáticas por Bolsonaro apareceram são momentos de mais desperdício. Uma coisa é trazer a explicação de novo, fazendo boas perguntas, fazendo perguntas que as pessoas querem saber a resposta. Outra coisa é bater com lógica irracional, fazer perguntas cuja resposta não colabora para a compreensão correta de como as coisas devem ser. Eu vou te dar um exemplo aqui, já entrando para a parte da análise individual dos repórteres, e foi inclusive a primeira pergunta que foi feita. Aquela jornalista que entrou lá, do que ela abre e ao que ela fecha a boca, em uma só colocação, você consegue ir percebendo que ela tenta conduzir o raciocínio das pessoas por um caminho totalmente estraçalhado do ponto de vista da lógica. Eu não vou colocar o trecho porque vocês sabem como é que o YouTube ficou, tá um enjoo com esse negócio. Ela abriu a pergunta falando dos números da Lava Jato. Quantas pessoas colocou na cadeia, quanto dinheiro recuperou. Toda pessoa que começar um discurso por essa abordagem de tentar te mostrar os benefícios que a Lava Jato trouxe para a sociedade, nesse contexto de comparar o trabalho do Glenn, ela já está tentando te induzir ao erro. Porque veja bem,
Quando se trata desse tipo de coisa, não se considera eventuais benefícios para justificar malefícios. Não interessa quantos bilhões de milhares de dólares que a Lava Jato tenha recuperado, não interessa quantos milhares de bilhões de prisioneiros que ela tiver feito, válidos, prisioneiros justos, tinha que ser preso mesmo, é criminoso, ficou provado. Isso não interessa para o caso de você analisar problemas que a Lava Jato cometeu e principalmente para o caso de você sentenciar pessoas que tenham cometido o problema. Se durante este processo qualquer um de seus integrantes tiver cometido um crime que seja, ele tem que ser investigado, tem que ser apurado e a pessoa tem que ser punida. Não existe perdão em razão da proporção do benefício quando o assunto é crimes ou irregularidades jurídicas na administração pública, no trato público. Ok? Você entendeu isso? Então não se permita levar por esse tipo de raciocínio. Então ela faz um blá 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 de números que o Glenn poderia ter simplesmente virado para ela, e ele não faz isso porque é extremamente educado e deixa o debate acontecer, coisa que o Bolsonaro não faz. Ele poderia ter simplesmente virado para ela e falar assim: não interessa, nada desses números interessa. Tá, ok? Então, primeiro erro de lógica. E ela finaliza essa colocação numérica falando assim: qual é o legado que o The Intercept deixa para o Brasil? E aqui, mais outro erro de lógica. Além dela querer justificar a Lava Jato em razão dos benefícios que trouxe para a sociedade, ela espera que o seu raciocínio vá por um caminho que considere o trabalho de jornalístico válido somente quando trouxer algum legado para a sociedade, o que é totalmente absurdo. Já pensou se eu viro para você como ser humano e falar assim: qual foi o legado que você deixou para a sociedade? A sua vida é inválida, a sua vida não vale. Não é para você trabalhar, não é para você viver. Isso não tem sentido nenhum. Existem milhares de jornais pelo país, esse mesmo canal que nos fala aqui não está trazendo nenhum grande legado para a sociedade. Então eu não tenho voz, eu não tenho vez, eu não tenho direito a falar nada. Nada do que eu falo é verdade. Onde está escrito que para que um trabalho seja válido, ele precisa deixar um legado para a sociedade? Não, ele só precisa não ser inválido. O contrário de válido é inválido. Tá? Então, se não é inválido, é válido. Ponto. Não precisa ter legado, não precisa ter prestígio, não precisa ter prêmio, não precisa ter nada. Só que para dar mais peso ainda na colocação irracional dela, o The Intercept tem prestígio, tem prêmio e tem legado para deixar para a sociedade, sim. E ainda tem mais um detalhezinho que ela coloca nessa mesma colocação que fica assim subentendido, mas precisa ser observado também. Ela não espera apenas fazer com que o seu cérebro entenda o trabalho do The Intercept como válido, apenas se deixar um legado. Ela espera que você aceite apenas um legado comparável ao da Lava Jato. Ou seja, você só tem voz como jornalista se você deixa um legado. Não se você fala a verdade, não se você faz o trabalho direito. E você só pode criticar a Lava Jato se você tiver um legado comparável ao da Lava Jato. Mas se tivesse comparável, eu ouso dizer que ela também ia arrumar outro argumento. Porque a natureza da argumentação dessas pessoas não é ser racional. É desmerecer o outro. Não é se defender. É atacar o outro. As respostas para essas perguntas não seriam nem incorretas, nem corretas. Elas seriam simplesmente inapropriadas. Não interessa como você responde essa pergunta, ela não deveria interferir no processo. Então isso aí é dissuasão, isso aí é malabarismo intelectual. Das partes em que eu assisti, essa moça teve o pior desempenho. Eu, sinceramente, senti muita vergonha alheia ao escutar as perguntas que essa moça fez. Um outro ponto interessante, principalmente aqui para o nosso canal, a destacar na abordagem individual dos jornalistas, é que um deles levou o Glenn a dar uma resposta que eu acho que ainda não tinha ouvido, mas que eu já tinha antecipado aqui no canal várias vezes, que foi o questionamento sobre os vazamentos que eu chamo de satélites. Vazamentos que não dão conta de fato de um crime ali que aconteceu. O jornalista pergunta: tá, Glenn, você fala tanto em ética, mas por que você não fala só sobre os crimes? Você fala de eventos, como foi o caso ali dos comentários que os procuradores fizeram sobre a morte da Marisa, esposa do Lula. E a resposta do Glenn foi justamente a que eu já antecipei para vocês aqui do canal. Aquela de que o vazamento principal te faz entender o que aconteceu e que isso é um crime. Os vazamentos satélites te fazem entender a mentalidade que estava por trás das pessoas que cometeram o crime, para que você aceite melhor que essas pessoas eram de fato capazes de cometer aquele crime. O Glenn chega a falar algo como: esses vazamentos são para que você entenda que existia uma fixação, um ódio, uma obsessão por parte dos procuradores
ao Lula. O outro ponto que me chamou a atenção foi dos jornalistas que, vamos dizer assim, tentaram ser imparciais, fazer questionamentos sem agredir muito a lógica. Então faziam questionamentos relevantes, que realmente são perguntas que a gente deve se fazer a respeito dessa situação, mas que são perguntas que poderiam ter sido facilmente compreendidas com um pouquinho de compreensão sobre jornalismo, né? Eu acho que é de se esperar esse tipo de conhecimento de um jornalista. Ou então foram perguntas que brecaram na lógica da própria pergunta da pessoa, também a exemplo da outra, mas que não deixavam assim tão evidente uma esperteza, mas uma coisa mais suave, assim, algo que leve mais pro opa, eu não tinha percebido esse detalhe, mas com a sua explicação agora eu estou entendendo. Vou te dar um exemplo aqui para você entender. André Guilherme Vieira fez uma outra pergunta que ilustra bem esse caso aqui, que foi o seguinte: esse jornalista confronta o Glenn com uma alegada divergência de critérios, né? Ele até usou o termo 2 pesos e 2 medidas. Segundo a colocação dele, o Glenn estaria agindo de modo favorável com os vazamentos provindos do hacker. Ele estaria dizendo que tudo bem, que tem que fazer isso mesmo, que jornalismo pode publicar e deve publicar vazamentos hackeados, mas estaria agindo com repreensão quando os procuradores da Lava Jato vazavam informações para a imprensa. E ele questionou tanto a atitude do vazamento quanto a atitude da publicação. E isso é muito racional, questionar, né, essa posição da pessoa em dois momentos diferentes. A questão é que a pergunta dele é exemplo de muitas coisas que levam ao erro, mistura situações e parte de premissas incorretas. O Glenn, como sempre, deu essa resposta de maneira muito satisfatória e eu vou apenas esclarecer para você aqui que não está com paciência de ir lá assistir. Quando você separa a publicação da origem da informação, você consegue analisar perfeitamente e entender que o critério foi o mesmo nas duas situações. Com relação à publicação das informações, isso tem aprovação do Glenn em todos os momentos, e minha também, e de todos os jornalistas que entendem como o jornalismo tem que ser feito. Entenda o seguinte: separe a partir do momento que o jornalista recebeu a informação e o que veio antes, e vamos analisar as duas situações. Depois que o jornalista recebeu a informação, ele tem que publicar sim, desde que a informação seja relevante para a sociedade e seja verdadeira. Ponto. Tanto nos casos que os procuradores fizeram vazamentos, quanto nos casos em que o, entre muitas aspas, hacker fez os vazamentos, a notícia tinha que ser dada sim, isso é jornalismo e é importante e tem que ser apoiado. Agora, quando você analisa antes dos vazamentos, a interpretação do rapaz já é equivocada, porque ele parte do pressuposto errado de que o The Intercept alega que a obtenção dessas informações não é criminosa. Quando isso não é verdade, todos nós estamos cansados de repetir isso. Se a obtenção dessas informações foi ilegal, e tudo indica que é ilegal mesmo, porque são informações privadas, que se investigue e se prenda quem fez esse tipo de coisa. Isso é uma coisa completamente separada. Entenda, nos dois casos, quem obteve a informação é criminoso e tem que ser punido desde que se consiga constatar tudo isso certinho dentro da tramitação. E nos dois vazamentos, a imprensa tem que divulgar sim. Então, do ponto de vista do que tem que ser noticiado e de quem tem que ser preso, é a mesma coisa nos dois casos, não é difícil de entender isso. E essa é a parte que é relevante para essa discussão. Agora, o que é criticado nessas duas situações é a ausência de veracidade e de relevância nos vazamentos dos procuradores, que nós sabemos que faziam ali tramóis para poder destruir a reputação das pessoas antes de se confirmar qualquer coisa, e que em muitos dos casos não foi confirmado absolutamente nada. E a interpretação correta deste parâmetro faz a pergunta do rapaz ser um tiro no pé, porque se o Glenn diz que o vazamento é ilegal e que o rapaz tem que ser preso, o que dizer dos procuradores que existe uma lei específica para proibir que os procuradores façam esse tipo de coisa? Então, no eventual caso de algum bolsominion fingir que não entende a diferença ética e de relevância e de veracidade nesses casos, fique com a primeira parte, então apenas todos os dois levantadores da informação serão presos e o jornal tem o poder de divulgar. Tá bom assim para você, bolsominion? Beleza? Então, esses são os meus aditivos sobre essa entrevista, é uma entrevista extremamente longa. Você assistiu essa entrevista? Deixa aí embaixo para nós o que você achou, os pontos que você achou importante que eu não comentei. Deixa aí um comentário qualquer, a sua opinião é sempre importante para nós. De vez em quando a gente responde, de vez em quando a gente só lê e marca o coraçãozinho lá para você entender que a gente já leu. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo e tchau!